A culpa parece ser um dos maiores incômodos do ser humano na sua busca de uma qualidade de vida. Até um certo escritor que sugeriu que a culpa se acha envolvida em todos os problemas, traumas e angústia do ser humano. E tem sido descrito como um componente muito presente nas religiões, dado a necessidade de controle por parte de líderes. E, sobretudo, na esfera da análise, da busca de um tratamento ou de um encontro com a própria autonomia que a pessoa perdeu por um excesso de culpa, ela vai ao buscar ajuda e quando encontra um terapeuta, geralmente esse compartilha que o sentimento de culpa é a razão dela estar passando talvez por aquele sofrimento incompreensível. Ou seja, a culpa ela predomina no ser humano. Eu não sei se é por consciência de pecado ou por consciência de uma limitação em que o homem não responde às suas questões do sentido da vida e do próprio mundo que acolhemos e participamos dele, presente em nossa vida. Então, com isso, a culpa ela existe de forma objetiva, ela fragmenta o sentimento, ela traz a ideia de uma lei violada e efetiva, produzindo então dentro dessa esfera um transgressor, um culpado, uma pessoa que se sente então com uma carga de cobrança muito grande porque ela tem essa culpa objetiva em relação a uma lei talvez legal. E, por outro lado, vai também para a dimensão subjetiva, que é a dimensão moral, em que somente a pessoa consigo mesmo consegue identificar se realmente violou ou não. Porque a transgressão legal é quando você avança um sinal, você tem consciência que fez isso. Vem a multa, você paga, cumpriu a sua obrigação, desde que não tenha uma outra incorrência, né? Ou inferência, ou qualquer tipo de envolvimento secundário com prejuízo à outra. E com isso, a pessoa ela comete, às vezes, um roubo, é julgada, condenada, pagou, vai se sentir, talvez, aliviada. Mas a culpa, quando ela é subjetiva moral, associada a sentimentos íntimos de remorso, de uma autocondenação, ela pode produzir uma impossibilidade de perdão, porque o perdoar a si mesmo é um desafio muito grande. Nós temos a culpa social, nós temos uma culpa objetiva que pode estar interessada nessa relação social, em que nós temos normas, padrões que definem a distância a andar legalmente e a velocidade também, e o objetivo desse andar, às vezes não justifica, porque na verdade a organização pessoal da pessoa deve determinar menos risco para o próximo em função da própria determinação do ritmo que ela vai levar a vida, tanto na esfera econômica, nos seus sonhos, nas suas pretensões, nos seus afetos. Então a culpa social em que às vezes a pessoa ela precisa entender que ela tem colega de trabalho, tem vizinhos, tem um amigo de um clube, tem um colega de futebol, tem todo um arranjo que precisa ser muito bem identificado. Nós temos também a culpa teológica. A Bíblia chama essa condição em que a pessoa traz sobre si um peso muito grande por causa do pecado, porque na verdade diante de Deus nós somos todos pecadores. Ou seja, estamos em condição de pecado. A Bíblia fala que aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, que é o próprio Jesus, Filho de Deus.
Obviamente, você é convidado por mim a entender isso pela fé, porque a razão ela não explica certas coisas, apesar que é possível compreender depois que se adentra a dimensão de Deus por via de uma revelação, de uma palavra que ele deixou registrado, inspirou homens para trazer para nós, e ele nos leva a uma compreensão. Mas na maior parte da vida as pessoas anulam o poder dessa palavra e desse estado do homem em pecado, tentando criar uma forma desse homem encontrar alívio e um sentido melhor para a vida. Ele pode até encontrar talvez um sentido melhor para a vida quando aprende a trabalhar com o sentimento de culpa, porém não vai conseguir encontrar alento para a sua alma, uma paz, porque essa paz só foi possível através de Jesus. Ele pacificou a relação do homem com Deus quando ele quebrou a cédula da inimizade, quando o véu foi rasgado de cima para baixo, quando Jesus completou a obra da nossa salvação, nos resgatando, pagando o preço da nossa salvação ao próprio Deus, não foi ao diabo, ao próprio Deus, por um princípio de justiça. Deus criou o homem pecou, Deus resgatou esse homem do seu estado, levando o seu filho a sofrer e a cumprir aquilo que o homem não consegue cumprir. Mas com a fé em Jesus, esse homem se vê justificado, porque agora ele olha para Jesus e vê, olha, o que eu precisava fazer, alguém fez por mim, que é Jesus Cristo. Então ele morreu a minha morte, e pela fé nele agora eu tenho a vida que ele me trouxe. A minha obediência agora ela é uma condição em que eu não sou escravo mais do pecado, porque eu já corro do pecado, e a minha obediência a Deus é uma forma de gratidão. Ainda que às vezes seja muito reduzido esse estado nosso de gratidão. E a gente precisa tomar muito cuidado. A maior parte dos psiquiatras e psicólogos não admite a existência da culpa teológica. Admitem relações absolutas, padrões, e dada a existência desse sentimento, e que vai estar estabelecendo então o que? Uma compreensão distorcida do próprio Deus. É lógico que aí você vai ter o psiquiatra cristão, o não cristão, você vai ter o psicólogo cristão e não cristão, cada um vai ter a sua experiência subjetiva, objetiva, intersubjetiva, e que vai trazer sérias implicações. E isso vai produzir embaraço, porque uma coisa é a lei civil, que é uma culpa legal, outra é uma culpa social, moral, pessoal, e em que você tenta ignorar os padrões divinos. Então é possível fazer isso. Por quê? Porque é uma forma de você aliviar a tensão da própria vida, quando você não consegue ajustar, porque você transgrediu. Aí você vai precisar de ajuda. O criminoso endurecido pode assassinar e não sentir tristeza ou remorso. É possível, insensível, mas ele ainda continua com um sentimento de culpa e há uma incoerência nos princípios morais que rege a sua vida interna. Todos que pensam, que exercitam a razão, que detêm a imaginação, que têm consciência, que têm pensamento contido com algo que pode ser refletido, carregam em si a possibilidade de uma coerência. Ela não funcionando, a incoerência predomina. E uma transparência consigo mesmo. Se esse homem não admite, se esse homem não consegue simular, ele dissimula para produzir um desencargo, mas ele não consegue encontrar alívio. A culpa subjetiva tem 3 categorias, porque ela produz complexo de culpa por uma condição estimular o homem a um comportamento para proteger-se e não levar este peso. Mas ele precisa buscar o perdão de Deus para que ele entenda e compreender esse alívio, o poder que há no perdão de Deus. Quando a Bíblia fala que Jesus fala perdoai, é porque vocês são perdoados, significa então que o perdão que foi dado por Deus, ele tem tanto sentido, ele produz um alívio, uma condição do homem viver agora livremente, porque a verdade o libertou, o perdão dado por Deus através de Jesus vai fazer muito bem para ele. Algumas pessoas, por exemplo, podem roubar e matar e podem sentir culpa, enquanto outras não.
porque seus sentimentos estão impotentes, porque são dominados por pensamentos maldosos. Agora, quando nós relacionamos a Bíblia e o perdão e esse sentimento de culpa, o que nós podemos encontrar diante dessa realidade? Nós podemos ter uma tristeza construtiva, segundo Deus, que nos leva para a vida. É quando a gente vai perceber realmente o verdadeiro estado. Ou, se não, uma tristeza segundo o mundo que nos leva à morte, produzindo remorso. Não vamos experimentar o perdão de Deus. A pessoa que busca perdão, mas não perdoa outros, ela não consegue experimentar o verdadeiro poder que há no perdão de Deus. O perdão não é dado para quem merece. O perdão é dado para aquele que reconhece, que transgrediu, que pecou, que ofendeu, que de uma forma ou de outra aniquilou ou matou ou agrediu ao seu próximo, ou viveu numa condição que contrariou aquilo que foi normatizado na relação com Deus e também por aqueles que estão em sua volta, no seu convívio, ou que essa pessoa fez aliança com ela e a traiu. Então nós temos culpa psicológica e nós temos uma tristeza construtiva, nós temos erros do passado que trazem prejuízos em todas as áreas da nossa vida, se a gente não fizer uma restauração, um reconhecimento e até procurar aqueles que nós ofendemos ou fomos ofendidos por eles, mas por isso estávamos alimentando uma mágoa, um ressentimento, e com isso evitar sentimento negativo de culpa, sentimento complexo de culpa, e assim a gente pode ajudar outros a promover até o nosso próprio crescimento, porque vai produzir uma tristeza construtiva. E nós temos também certos comportamentos que produzem ira e frustração, que acabam compondo a pior condição do estar de um homem, preocupado com aquilo que ainda nem mesmo chegou ou com aquilo que nem mesmo pode ser resgatado. E como resultado nós temos o quê? Mudanças internas, comportamentos inadequados. E nós não temos respeito mútuo e nem nos amamos. Aí procede então o quê? Aí vem uma estagnação na vida, não conseguimos caminhar. Paralisamos nossa vida e vamos produzindo cada vez mais rebelião. Ou vamos para uma rigidez, ou vamos para uma flexibilização de tudo, relativizando tudo. O que causa a culpa, então? Pode ser aprendizado do passado, pode ser expectativas pessoais não realistas, e pode ser padrões rígidos herdados, pode ser que elogios excessivos que com encorajamento que fogem da nossa real potência e capacidade, ainda que haja muita boa intenção da sua origem. O sentimento de culpa são um meio tanto de castigar a nós mesmos como de nos estimular para fazer melhor da próxima vez. O homem que trabalha demais, por exemplo, é com frequência influenciado pelo complexo de culpa, sempre cobrando de si mesmo, achando que pode produzir mais, e com isso vivendo o dilema também, porque muito sucesso, às vezes, no trabalho e alta cobrança, mas em sua relação familiar, conjugal, se vê em débito, porque não consegue ser o mesmo do homem do trabalho, da produção, da qualidade, da alta performance lá. Isso traz problemas sérios. A resposta para os problemas de padrões irreais é estabelecer alvos realistas. Deus espera que nos mantenhamos caminhando em direção ao alvo de maturidade, principalmente na relação com Ele. Mas Jesus veio para conceder-nos vida abundante
Isso você deve desejar e se entregar a Deus para se aliviar da autocondenação de um sentimento de culpa. Uma atitude desse tipo fundamenta uma compreensão do amor de Deus e te insere dentro do mundo bíblico em que você vai então transitar percebendo o poder do amor de Deus revelado através da sua palavra, te motivando e te isentando e justificando, aliviando e deixando o seu coração leve. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Livre-se da culpa. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Ele tabernaculou-se e veio aqui e nos deu exemplo do que é vida com o Pai. E pediu que nós seguíssemos seu exemplo. Por isso, converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e ele vos exaltará. E ele fará o teu caminho brilhar. E você vai poder caminhar livremente, sem o peso, pior peso que existe e que rouba todo o sentido da vida, o peso da culpa, o sentimento de culpa.